Bom dia, meus queridos. Hoje eu quero estar meditando com vocês em um versículo que diz que Deus opera tanto querer como realizar. E para que nós possamos entender, vamos meditar em duas passagens da Bíblia que nos mostra que Deus, Ele opera tanto querer como realizar. Saulo era um homem que perseguia a igreja de Jesus. Um homem que tinha atitudes cruéis, que ele queria atacar, atacava ali os servos de Deus. Mas um dia Jesus apareceu para ele. Jesus disse para ele: Paulo, por que me persegues? E nesse momento, ele ficou cego. Por 3 dias ele não enxergava nada. E Deus mandou um homem chamado Ananias para ir até Saulo, para orar por ele, para que ele tivesse novamente a visão. E enquanto Saulo estava ali cego, Deus já mostrou para ele que ia enviar Ananias. E uma outra passagem que eu quero falar com vocês é sobre Pedro. Deus deu uma visão a Pedro, onde ele mostrava um lençol com vários animais que naquela época, na lei dos judeus, eles eram impuros e eles não podiam comer daquela carne daqueles animais. E Deus disse para Pedro: mata e come. E Pedro não entendia aquela visão que Deus estava falando com ele. E Deus mandou que Cornélio enviasse, alguns homens que trabalhavam ali com ele para buscar a Pedro, para que Pedro pudesse entender aquela visão. E quando esses homens chegaram ali, Deus já falou com Pedro, que estava lá dentro da casa orando, que ele fosse com aqueles homens, porque era Deus quem estava enviando aqueles homens para levá-lo até Cornélio. Então, o que nós vemos aqui? Que Deus, quando Ele tem um propósito, Ele está agindo, Ele vai fazendo com que todas as coisas vão se encaixando para Ele cumprir o propósito dEle. Então, nós não precisamos ficarmos preocupados quando colocamos algo na mão de Deus. Quando colocamos alguma necessidade, alguma situação que estamos vivendo, e às vezes nós pensamos, mas como Deus vai fazer isso? Isso é tão difícil, isso não se encaixa, isso não tem como resolver. Às vezes colocamos uma pessoa em oração, uma pessoa que está vivendo uma vida muito difícil, num vício, com a vida toda destruída, e nós pensamos, mas como isso vai ser mudado? Como a situação dessa pessoa pode ser mudada? Uma pessoa que está em coma, uma pessoa que parece que a saúde não tem como ser mais restituída. E nós pensamos, mas como vai ser isso? Não tem como isso mudar. Mas que nós possamos entender que qualquer situação que colocamos diante de Deus, por mais difícil que seja, Deus sabe como resolver. Deus sabe como ir trabalhando para que aquela situação mude, para que aquela situação seja resolvida. Então nós precisamos entender que é Deus quem opera tanto o querer transformar aquela situação,
como Ele também opera o resolver, Ele opera todas as ferramentas, tudo que precisa para que aquela situação mude. Então, que nós possamos hoje parar e entender que não há nada difícil para o nosso Deus, que Deus move o céu e a terra para estar nos abençoando, para estar transformando a nossa situação. Aquilo que colocamos diante dele, aquilo que confiamos nas mãos dele. Então, que hoje nós possamos meditar nisso, que nós possamos entender que aquilo que temos colocado diante do Senhor, Ele vai transformar. A palavra de Deus também fala em Jó, né? Em José, quando José foi ali perseguido pelos irmãos dele. No final ele fala, aquilo que intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Então, meus irmãos, coloque essa situação difícil que você está vivendo, por mais que ela pareça impossível, e você verá Deus agindo, fazendo o impossível acontecer. Eu agora quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Senhor, obrigada, porque nós temos um Deus que tudo pode, que nada é impossível para o Senhor, e que nós possamos confiar e esperar aquilo que o Senhor vai fazer diante de situações que parecem impossíveis, que parece que já morreram, que não tem mais como. O Senhor é o Deus que ressuscita. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, o Senhor envia, o Senhor colocou em nós para que possa ser ressuscitada áreas, situações na nossa vida. Em nome de Jesus, que nós possamos confiar no Senhor e saber esperar o agir do Senhor, porque o Senhor vai operar tanto querer como realizar em cada situação que colocamos diante do Senhor. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ama e que quer cada dia transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém.